Boa tarde, meus queridos jovens e também minhas queridas jovens, porque já é uma palavra utilizada nos anos 2020, então ninguém precisa brigar pelo gênero dela. Tudo bem, gente? Eu vou responder as perguntas de vocês. Um pequeno recado antes. Essa camisa não está amarrotada, ela só fica amarrotada no vídeo. No meu corpo ela está ok, mas está amarrotada aí para quem está assistindo, então parar também com esse negócio de ficar passando roupa toda hora não faz nenhum sentido. Se ninguém passar, vai todo mundo ficar igual, vai todo mundo ficar feliz. Para de passar roupa. Meu povo, vamos lá, hein? Começando. Muito obrigado para quem mandou, para quem tá caindo aqui de paraquedas. É o seguinte, isso é um vírus, se você não der like e se inscrever no canal agora, suas fotos vão tudo vazar. Tô brincando, mas eu tirei tempo para fazer isso. Simplesmente eu abro caixinha de perguntas toda quinta no Instagram e veio responder aqui na sexta. É uma espécie de entrevista dos meus seguidores, é uma forma de eu me comunicar com o meu público e eu adoro. Gosto muito que vocês mandem, então muito obrigado para todo mundo. Começando com uma pergunta do Bruno NLS7. Qual a história por trás dos times com nome real no nome? Eu devia ter pesquisado, né, porque eu selecionei a sua pergunta. Eu não lembro qual que era o motivo de ter, tá? Assim, por que a coroa espanhola, a monarquia espanhola foi atrás de conceder o título de real aos times. Mas aqui na Espanha a gente tem as comunidades autônomas que equivalem aos estados no Brasil. Eu sei que existe alguma diferença, mas assim, são regiões, né, com um governo mais ou menos autônomo e também com suas características, bandeira, seus feriados próprios, etc. Então, a monarquia da Espanha saiu distribuindo o nome de real para um time de cada comunidade autônoma, para meio que adotar um time ali que empatiza com ela de alguma forma nos seus valores. A gente tem o mais famoso de todos, o Real Madrid, que aqui na Espanha é conhecido muito mais como Madrid do que como Real. Real é a Real Sociedad, então normalmente quando se fala vai ter um jogo da Real contra o Sevilha. Normalmente é da Real Sociedad contra o Sevilha. E não do Real Madrid. É um carro dando ré e a mesa tinha dado uma tremida. Eu falei, será que chegou o momento desse edifício passar dessa para uma melhor? Aparentemente não. Então, o título de Real é por isso. Lembrando, aqui a gente tem o Real Clube Deportivo Espanhol, aqui em Barcelona, o Real Madrid, a Real Sociedad, o Real Betis Balompié, o Real Múrcia, o Real Valladolid, quem mais? O Villarreal não é, tá? O Villarreal é outra parada, é simplesmente que a vila era real, e não que era o termo da monarquia. Mas enfim, tem Real Zaragoza, Real Celta de Vigo, se eu não estou enganado. Enfim, tem vários e vários reais aqui na Espanha. Normalmente é chamada de a Real Sociedad. E o Real Madrid é o Real Madrid, que durante um período da história espanhola, quando a monarquia foi deposta por aqui, a gente teve dos períodos de república, o Real Madrid teve que mudar o seu nome de Real Madrid Clube de Futebol para Madrid Clube de Futebol. Logo depois voltou o título de Real ao Real Madrid. E por aí vai. Mas a história é essa. Agora, o motivo é simplesmente, eu acho, que é a monarquia querendo ter simpatia de usar o futebol, né? Como normalmente os políticos e também as famílias reais fazem, de utilizar o futebol para ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de simpatia da população, e por isso saiu distribuindo esse título de real para muitos clubes por aqui. André Pseudo. O fico do Xavi traz de volta a pressão para cima do time? Traz, mas assim, os jogadores do Barcelona têm que estar pressionados, né? Isso aqui não é um passeio no parque, isso aqui não é um feriado, isso aqui é um clube de futebol muito importante que precisa ser ganhador também. Então, naquele momento, tirou-se a pressão dos jogadores, porque colocou a pressão toda no técnico, o motivo de tudo dar errado era o técnico. Então, acho que os jogadores ficaram um pouco mais tranquilos e pararam de ser criticados, porque as críticas iam todas para cima do Xavi. Mas o normal é que os jogadores sejam criticados. Eu, inclusive, acho que contra o Paris Saint-Germain se protegeu demais o Ronald Araújo, se protegeu demais os jogadores do Barcelona. Então, acho que tem que colocar os pingos nos is, cada um, internamente mesmo, sabe? Os jogadores assumirem que erraram, que jogaram mal, que precisam jogar melhor, que podem jogar melhor, ou então admitir que estão no limite, que o limite talvez não seja bom o suficiente para o Barcelona. E nem é o caso do Ronald Araújo, como eu disse, acho que na semana passada, porque para mim é muito autocrítico, é muito exigente, é muito bom zagueiro, muito bom líder, mas num geral
Eu acho que os jogadores do Barcelona têm que assumir as suas parcelas de responsabilidade nas coisas e a pressão. Na temporada que vem, tanto o Xavi como os jogadores é zerar a conta, passar a régua, zerar a conta, começar uma conta nova e todo mundo vai ser pressionado igual. O Rodrigo Pauli também mandou, dele tá um pouco maior aqui. O Rodrigo Pauli, que aliás postou um Reels essa semana, eu compartilhei nos meus stories, falando sobre o café. E resumindo muito aqui para vocês, mas vai lá para vocês verem, o que o café faz é adiar o seu cansaço. Ele coloca no seu cérebro uma outra substância, né, a cafeína, que confunde o seu cérebro para não deixar as moléculas de cansaço se apoderarem do seu pensar. Mas elas estão ali, as moléculas do cansaço, e logo depois elas vão tomar conta. Então, o café não deixa vocês mais ligados e tal por nenhum motivo. Ele vai transferir o seu cansaço para depois. Tomem café. Eu tomo. É bom. O Rodrigo Paulo não está falando para não tomar, ele está simplesmente explicando o que acontece e ele também está perguntando aqui. Nos últimos 15 anos a gente teve uma geração icônica, não só com Messi e Cristiano, mas com Kroos, Modric, Iniesta, Sérgio Ramos, Neuer e tal. Lendas do mais alto nível da história do futebol, não só de uma geração. Nessa geração nova do presente, que está por vir, quem você enxerga que teria esse potencial, tirando os nomes mais batidos, né? Mbappé, Haaland, Vini Júnior, Bellingham. Então, quando esses aqui que você citou, muitos deles começaram, eu lembro que quando o Toni Kroos começou, e depois de até um tempo que tinha chegado no Real Madrid, a gente não imaginava que o Toni Kroos seria o que foi. O Luka Modric é a mesma coisa. Eu lembro de acompanhar ele era um bom jogador do Tottenham e um bom jogador do Tottenham. Eu lembro de ver o Toni Kroos no Bayer Leverkusen. Acho que um desses títulos absurdos que perdeu o Bayer Leverkusen, o Toni Kroos estava lá antes de ir para o Real Madrid. O Sérgio Ramos foi lateral direito no Real Madrid, porque tinha outros jogadores na defesa, foi lateral direito na seleção da Espanha, porque tinha outros zagueiros. O que une todos esses é o tempo. O tempo que eles jogaram muito bem em clubes vencedores e que aumentou a lenda por trás deles, né? Assim, aumentou a hierarquia que eles conquistaram. Então, mais do que ver potencial em jogadores, a gente tem que ver jogadores que talvez vão ficar nos times vencedores por muito tempo. Phil Foden, por exemplo, daqui a 10 anos a gente vai pensar que o Phil Foden foi maior do que o Kevin De Bruyne. Se daqui a pouco o De Bruyne sai, o Phil Foden continua e o Manchester City vai ganhando, talvez a gente pense que ele é maior que o De Bruyne, maior que, Lampard, que Gerrard. Isso pode acontecer e não estou dizendo que o Phil Foden é melhor jogador do que esses. E nem que é pior, tá? Estou falando que simplesmente o fato de estar num clube vencedor por muito tempo faz com que as lendas sejam criadas e os grandes nomes sejam alçados ainda mais. Assim como se você for um grande jogador que não tiver uma carreira tão vencedora, o Totti, por exemplo, você vai ser lembrado por alguma coisa, mas não tanto quanto os outros. Então, não sei, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Phil Foden, e não consigo nem pensar assim em tantos, se eles estiverem em clubes grandes, que chamam a atenção, jogando bem e ganhando, eu acho que eles têm a chance de ser esse relevo generacional que a gente vai ter assim, sabe? Essa substituição de geração de ótimos jogadores, de fazer muito nome, muita história no futebol. Depende de muito tempo. Esses caras têm que brilhar por mais de 10 anos, como os que você citou aqui, Rodrigo, brilharam. É o que eu acho. JWL021. Conte-nos sobre a Nike. Aumentou o valor? Vai ter bônus? Tem uma atualização sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui, né? Para quem não viu. Tem um vídeo aqui explicando a situação da Nike com o Barcelona, a proposta da Puma e a possibilidade do Barça ter uma marca própria. O que tem de novidade, foi noticiado pelo menos, que o Barcelona tinha entrado na justiça contra a Nike, alegando que a Nike não cumpria determinados acordos do contrato e por isso queria romper o contrato. Isso não foi para frente, foi desestimado pela justiça. O Barcelona perdeu essa ação judicial. Então, se o Barcelona quiser romper com a Nike, ele tem que pagar a multa. Aparentemente, a multa é muito alta, porque o Barcelona recuou bastante no discurso de que romperia com a Nike. Laporta tinha dado uma entrevista, não sei se foi para a Haku ou para onde que tinha sido, falando que estava na justiça, que tinha que ver, porque era um absurdo que a Nike estava fazendo. No ato de continuidade do Xavi, o Laporta falou que está negociando, que não pode falar, porque tem negociações em andamento, mas que está buscando o melhor para o Barcelona. Então, e tem já uma notícia também de que a Nike aumentou o valor e que o Barcelona poderia ser o clube mais bem pago no mundo de material esportivo fornecido. Então, tá nessa. A novidade é que o Barcelona perdeu na justiça e que aparentemente não vai romper com a Nike. A partir daqui, negociações. Se aceita ficar até 2026 com a Nike, as próximas 2 temporadas, né? 24, 25, 25, 26, com o valor que o Barça considera baixo,
e depois assina com a Puma, ou se renova com a Nike num valor mais alto. Como que vai ser, eu acho que é isso que o Barcelona está estudando nesse momento, mas o rompimento com a Nike parece que ficou para trás, que não vai acontecer, pelo menos por enquanto. João Arturo LV. Oi, Beckler. Poderia explicar a regra do 1 para 1 do Fair Play financeiro? Te admiro muito. Não poderia não, João. Próxima pergunta. Tô brincando. É o seguinte. Se você tem débitos com La Liga, ou na verdade se La Liga pega... Ninguém deve nada para La Liga, tá? Eu comecei mal. Né? Você não tem débito com La Liga, porque La Liga não é um banco para você ir lá pegar dinheiro emprestado ou ficar devendo, né? Não é isso. Mas se você ganha 500 milhões de euros por ano e o seu custo é de 600 milhões, você está no vermelho aí, né? La Liga vai falar, olha, você não pode fazer mais contratações porque você tem que pagar os seus salários, você tem que garantir que vai conseguir pagar os seus salários dos seus jogadores. Então, até que você esteja zerado nisso aqui, você não pode investir, você não pode contratar ninguém. Você não pode continuar nesse processo de quebra, a gente não vai ver e não vai tolerar isso. Assim funciona o Fair Play da Espanha. A grosso modo, tá, gente? Eu estou explicando isso aqui porque isso é um vídeo de 50 minutos que eu explico um pouco de cada tema. Então, basicamente é isso. Só que a La Liga também sabe que para você ganhar dinheiro para pagar o seu salário, você precisa fazer dinheiro. E os clubes precisam investir. Então tem algumas regras que é investir de uma forma mais saudável. Por exemplo, se o Barcelona tem a folha salarial muito mais alta do que ele pode pagar, do que ele está ganhando, a regra do 20%, por exemplo. Que se o Barcelona vende 100 milhões, vende o Dembélé por 100 milhões, ele pode gastar 20, pode gastar 20% daquilo. Os outros 80 tem que ser para rechear aquele cofre que vai garantir que ele vai pagar os salários ao final da temporada. E se sai um jogador que ganhava 20 milhões, pode usar 4 milhões para inscrever um outro jogador com aquele salário. Então o Barcelona ficou nas últimas temporadas sempre nessa regra, tirando a temporada que as alavancas foram permitidas, mas na última, por exemplo, o Barça estava nessa regra de não poder investir. Cada euro que ele ganhava, ele pudesse investir, porque ele estava, entre aspas, no devedor. Ele estava gastando mais do que ele ganhava. Se a gente for ver, eu faço aqui todo ano para vocês, né, um vídeo sobre o balanço econômico do Barcelona, o Barça fechou no verde. Só que ele fechou no verde graças a dinheiro das alavancas, que não servia para fair play, mas sim para ter dinheiro em caixa, e utilizou inclusive esse dinheiro para despedir alguns jogadores, porque valia mais a pena despedir o Umtiti e o Mitrovic do basquete do que ficar pagando salários deles temporada atrás temporada que impactar no fair play. Então a notícia de que o Barcelona possa chegar, porque ainda não chegou, que o Barcelona possa chegar no 1 para 1 de La Liga, se realmente chegar essa temporada, é que o Barcelona vai poder gastar o tanto de dinheiro que ele ganhar. E não se ele ganhar 100 que ele vai poder gastar 20 ou que ele vai poder gastar 40. Na temporada passada, o Barça estava na regra do 40%. Então, vendeu o Dembélé para o Paris Saint-Germain por 50 milhões e só pôde usar 20. Economizou 10 milhões de euros com o salário do Dembélé e só pôde usar 4. Dessa temporada não. Se ele vender um jogador por 50, ele pode usar 50. Se o jogador que sair, Frank de Jong, sei lá, ganha 25 milhões por ano, já expliquei para vocês os motivos, né? Ele foi perdoando salários durante a pandemia e agora ele está cobrando o que ficou para trás. Então, se economiza os 25 milhões do Frank de Jong, pode usar os 25 milhões. Essa é a muito boa notícia para o Barça. Está saindo da crise. Está saindo. Acho que daqui a 2, 3 anos, quando voltar a ter o Camp Nou. Quando voltar a ter o Camp Nou já melhora muito. Quando voltar a ter o Camp Nou a 100% da capacidade, que está previsto para 2026, aí acho que o Barcelona voltará a se estabilizar financeiramente, poder fazer grandes contratações. Por enquanto, ainda acho que vai precisar de criatividade. Ou contratar jogadores de graça, ou, por exemplo, vender para contratar. E não simplesmente ter dinheiro em caixa para poder ir lá e contratar, não sei se um ou muitos jogadores. Agora sim, Leonardo Oliveira, EDF. Na sua rotina, você tem momentos do seu dia que procura se desconectar das redes sociais? Sim, academia. Academia para mim é muito importante para isso, porque é um momento que eu só não largo o celular, porque eu levo para escutar música, para ouvir algum podcast, alguma coisa, mas que eu não fico olhando, porque eu realmente respeito muito os intervalos que o Rafael, personal, que me passa os treinos, me passa, para otimizar o treino. Então, normalmente período de academia. Quando eu vou para a cama, eu tento não olhar tanto de noite, coloco alguma coisa para assistir no YouTube e tal, e tento não olhar muito. E quando eu estou assistindo jogo também. O máximo que eu faço de vez em quando é entrar em algum aplicativo para ver dados da partida, estatísticas, mas ainda assim eu gosto de ver o jogo e só aquilo.
São esses momentos. De resto, eu fico mais em redes sociais do que eu gostaria, inclusive. César Portal _. Não pense em fazer um conteúdo semanal do Cruzeiro? A torcida gosta muito de você. Eu também gosto muito da torcida. Penso em fazer. Eu já queria estar fazendo alguma coisa com a volta do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, mas eu não estou conseguindo tempo. A fase final da temporada europeia é muito desgastante para todos nós aqui. São muitos jogos, agora com a Champions Feminina são mais jogos ainda, muitas viagens, produção de matérias e de conteúdos. Então não estou conseguindo. Por exemplo, essa semana eu assisti Cruzeiro e União La Calera, né? Um gramado horroroso, não foi um jogo de futebol que aconteceu. E o Cruzeiro foi jogando cada vez pior. Começou bem, foi piorando, quase perdeu o jogo no final. Mas, por exemplo, eu não assisti o clássico contra o Atlético. Assisti contra o Fortaleza, assisti contra o Botafogo. Então, alguns jogos eu consigo assistir, outros não. Eu ainda não consegui ter disciplina para fazer com a qualidade que vocês merecem, já que vocês gostam de mim. Né? Assisti direito e tal, assisti Cruzeiro e União La Calera, tinha saído para jantar, com a Clara em Paris, então assim, a gente estava indo deitar, a Clara estava dormindo já, eu assistindo no tablet aqui do lado, então não assisti com a qualidade que eu deveria para fazer uma análise de jogo, né, para passar alguma coisa para vocês, seria desonesto, seria ruim e desonesto, às vezes é ruim e honesto, seria ruim e desonesto se eu fizesse. CN Fute. O desequilíbrio que gera a altitude não deveria gerar uma proibição das partidas nesses locais? Não, cara, porque os times têm direito de jogar nas suas casas, né? Então, eu acho que existe sim uma diferença, só a gente vê os resultados que muitos times conseguem na altitude, que depois eles não conseguem fazer a nível do mar, mas eles têm direito de jogar na sua casa. Eu acho que é muito injusto você tirar os times, sei lá, de La Paz, de Quito, de onde quer que eles joguem, de suas casas. Eles têm direito de jogar ali. Assim como o gramado ruim do União La Calera também gera uma diferença. O União La Calera está acostumado a jogar lá, me parece que não sentiu, e o Cruzeiro não, e o Cruzeiro sentiu. E por aí vai. Mas eu acho que, principalmente, os times têm direito de jogar nas suas casas. E o mundo é diferente. Cada lugar é diferente. Tem lugar que é mais quente, tem lugar que é mais úmido, tem lugar que é mais frio, tem lugar que é mais alto, tem lugar que é mais baixo. O mundo é diferente e o futebol está feito para todo mundo. É a minha opinião. Eu só acho que não deveria jogar se gerasse um risco para a saúde e integridade dos jogadores, né? Risco de lesão, de faltar ar, de passar mal, sei lá de quê. Se os médicos dissessem aqui não se joga futebol, aqui não se joga futebol. Agora, se for permitido pela medicina. Lives Lacerda, 1. Fala sobre o avião do time feminino do Barça. É parceria ou é do clube mesmo? Não, é um patrocínio da Vueling para o futebol feminino do Barcelona. O futebol feminino do Barcelona é muito potente, ele consegue seus patrocinadores próprios e tem um avião, como se diz, plotado, que eu acho uma palavra horrível. Ele está pintado. Vocês já foram pintados hoje? Com as jogadoras do Barcelona. É um patrocínio. Nem sei se na ativação desse patrocínio as jogadoras do Barcelona vão viajar nesse avião, né? Para que cheguem nas viagens com o avião lá com a cara delas, com as cores delas e tal. Até seria uma boa. Mas a Vueling é uma companhia aérea da Ibéria, né? A Ibéria é espanhola, a Vueling tem o seu centro aqui em Barcelona. Os principais voos da Vueling saem de Barcelona, é o principal aeroporto dela. E o time de futebol feminino do Barça é muito grande. Então conseguiu um patrocínio bastante importante com a Vueling e bem legal. Gu Horácio. O que você ouve durante os seus treinos na academia? Cara, eu vou falar com vocês. Eu escuto quase de tudo. Eu não gosto de música eletrônica, né? Eu não danço. Então, se não é pra cantar, não serve pra mim. Não que eu saia cantando na academia ou dançando na academia. Inclusive, tem gente que dança na academia e me irrita muito. É um lugar pra fazer força, não é um lugar pra dançar. Mas tudo bem. Normalmente eu jogo um peso na pessoa, empurro ela da esteira. Tô brincando. Mas, cara, tem dia que eu gosto de escutar, sei lá, Claudinho Bochecha. Aí tem dia Dennis DJ. Aí tem dia que reggaeton. Tem dia que The Killers. Tem dia que, quase sempre, o podcast do Vogalizando. Sai toda quarta ou toda quinta, né? Eu adoro Vogalizando a História. E só não escuto quando eu vou viajar, porque eu gosto de escutar durante o voo, o podcast do Vogo e do Marco. Então, escuto os mais variados conteúdos. Agora eu tenho o YouTube Premium,
que, pô, é uma baita vantagem também. E às vezes eu coloco o vídeo e fico ali assistindo. O Quesada tomando cerveja, Tati no banquinho, Clara, Fred, fico ouvindo os meus queridíssimos amigos, ou minha queridíssima mulher, e fico vendo alguma coisa do YouTube também, escutando alguma coisa do YouTube também, mas normalmente eu deixo pro card, pra ficar vendo, passa mais rápido. Mas de música eu sou bem eclético. César Menotti Fabiano, tem dia pra César Menotti Fabiano. Sábado de manhã normalmente pede um pagodinho. Eu não sei porquê, eu tô me alongando muito numa pergunta que quem vem aqui só pro futebol deve ficar horrorizado. Eu não sei porquê, mas sábado de manhã me remete a lavar carro com o pai, ficar lavando o pneu do carro quando lavava com meu pai, de vez em quando eu dava umas mangueiradas em mim e no meu irmão, e escutando pagode. E por que eu não sei porquê? Porque meu pai não gosta de pagode. Era sertanejo que a gente ouvia. E também a gente não fazia isso todo sábado, não era uma super coisa da família fazer. Mas não sei, me remete a sábado de manhã. Eu acho que eu escutava muito na vizinhança e tal, vocês já repararam que eu tô quase pirrando, né? Escutava muito na vizinhança e tal. Então, normalmente, sábado de manhã eu gosto de um pagodinho antigo pra malhar também. Teve um cara aqui que pediu anonimato, então eu risquei o nome dele, nem que eu quisesse eu poderia falar. A ex do meu amigo mandou nude, mas tenho receio. Devo ir ao vamos ver? Não deve não, cara. Ex de amigo, nem sei se isso é machismo, tá? Pensar. Talvez até seja, né? Porque ela é uma mulher livre e você também, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu acho que existe um código de ética aí, uma linha que não se deve passar. Não sei se chega a ser uma talaricagem, mas eu diria que sim. Se eu tivesse no seu grupo de amigos, eu falaria que era só pra te provocar. Mas, cara, tem tanta mulher no mundo que eu não arriscaria perder uma amizade se seu amigo vai ficar chateado ou não, por conta de... Não sei se você tem muitos sentimentos por ela e tal. Você simplesmente quer passar-lhe a pica nela. Acho que agora eu piorei a resposta. Mas, cara, não mexe com isso. Não mexe com isso. Não mexe com ex de amigo. Mas agradece a menina, seja simpático. E outra coisa, assim, eu não sei se eu fui muito mal na resposta, se isso realmente é machismo ou não, talvez seja. E é isso, né? A gente tá aprendendo. Mas certamente não foi a minha intenção, já pedindo desculpa. Mas assim, se vocês forem pessoas muito esclarecidas, fala com teu amigo, que você acha que ela... Não fala que, olha, a tua ex me mandou aqui uns peitos. Mas fala com seu amigo, olha, eu acho que ela tá interessada em mim, eu tô interessado nela, você... Não é que ele tem que dar permissão pra menina fazer o que ela quer. E nem você. Mas assim, você ficaria chateado? Pergunta pro seu amigo. E se ele for ficar chateado, talvez não valha os prazeres que ela pode te oferecer vão te dar. Então você tem que colocar na balança, sabe? Mas, repito, ela é uma mulher livre para ela fazer o que ela quiser. E você também. Eu não mexeria nisso. Pietro Maia. Como encaixar baldê e cancelo juntos? É baldê, tá, gente? Ele não é um recipiente de água, não. Sendo dois laterais ofensivos. Quem ficaria mais? Se você está falando um pela direita e um pela esquerda, dá para fazer os ajustes, né? De subir, de baixar um meio campista para defender, de marcar com muita gente na frente. Um não precisa estar funcionando como um ponta na hora que o outro estiver atacando, porque você já tem um ponta do outro lado, então assim, não tem nenhum problema ter dois laterais ofensivos no time, dá para ter. É o que eu não sei, por exemplo, os benefícios que o Cancelo dá na direita, eu acho que ele vai melhor na esquerda. Na direita eu acho que ele perde muito a posição, ele tem um pouco de incontinência posicional. Na esquerda eu acho que o Cancelo funciona mais e funciona muito melhor ofensivamente também. Mas assim, são dois laterais que precisam melhorar a defesa, né? Você pode ter dois laterais ofensivos desde que eles defendam. O que você não pode ter é laterais que atacam muito e defendem pouco. Ter um já é ruim, ter dois, pior ainda. Então, eles têm que fazer as duas funções, tanto a fase ofensiva como a fase defensiva, vigilância, responsabilidade na hora de voltar para marcar, a hora que perde a bola, o que vai fazer e tal. Tá muito rápido para se ativar, né, na marcação. E isso eu acho que principalmente o Cancelo tem mais dificuldade. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vem de Moçambique, que é do Tolerdo Manhica. MB, o que acha do Barça? O que acha? O Barça perdeu mais com a saída do Messi ou do Guardiola? Do Messi. Porque saiu o Guardiola, o time continuou ganhando, né? O Guardiola saiu em 2012 e em 2015 o Barcelona estava ganhando outro triplete com o Messi. Depois que saiu o Messi... Cara, eu não tenho os números aqui agora, mas vale um dia... Bom, vocês podem pesquisar aí.
Peguem o número de gols que o Barcelona fazia nas temporadas com o Messi e o que foi o Barcelona 21, 22, 22, 23, 23 e 24. A queda do número de gols. Era um time que, com o trio MSN, chegou a fazer mais de 150 gols por temporada e que hoje custa fazer 100. Então, assim, a ida embora do Messi deixou 50 gols para trás. Faz muita diferença. Porque, por exemplo, quando o Haaland chega no Manchester City, o time fez, na temporada passada, menos gols do que na temporada retrasada. Ou seja, o Haaland não levou gols para o City. Ele concentrou os gols do City, né? O time continua fazendo quase o mesmo número de gols, simplesmente um jogador fez mais do que repartir entre os outros. Quando o Messi saiu... Então, talvez quando o Haaland saia do Manchester City... isso aqui não é uma resposta sobre o Haaland, é só para comparar. Talvez quando ele saia do Manchester City não sinta a falta e continue fazendo a mesma quantidade de gols, porque mostrou que podia fazer isso antes. Quando o Messi saiu do Barcelona, não. Os gols foram embora com ele. Ele deixou os gols para trás e o time sente muita falta disso. Matt Dorn. Beckler, tenho muito, colocou em caps lock, medo de andar de avião. Dicas para superar. Sonho em ir para Barcelona. Indicar um outro canal aqui, que é o canal do Lito, né? Aviões e Músicas. O Lito tem, inclusive, curso de perder medo de voar e tal. Mas o que eu te digo, Matt Dorn, é que avião não cai. O último avião comercial grande que caiu e tal foi sabe-se lá quando, assim. No planeta deve cair nenhum por ano. Eu vi, inclusive, outro dia um vídeo do Lito que não teve nenhum acidente com Airbus em todo o ano passado. Nenhum acidente, nenhum. Não é nem acidente de um avião lá de cima, com 10 quilômetros acima do solo, despencar e cair. Não, não teve. E os últimos aviões que caíram normalmente foi porque o piloto teve alguma coisa e jogou o avião para baixo. Acho que teve um desse na China, né? Que o piloto aparentemente cometeu suicídio e jogou o avião para baixo. Mas, cara, não cai. Por exemplo, rota Barcelona-Paris. Né? Uma rota que eu tenho feito bastante ultimamente. Nunca um voo Barcelona-Paris sofreu um acidente. Nunca, nunca. Não vai ser comigo. Pega aí quantos voos decolam por dia, Matt Dorn. Cara, não sei quantos, devem ser 6 mil voos por dia comerciais. Acho que eram... Será que eu consigo pesquisar rápido isso aqui para passar para vocês? Quantos voos por dia no Brasil? Brasil registra 112 milhões de passageiros, não. Número de voos cresce 40%, diz a ANAC. Vamos ver isso aqui. Notícia da CNN Brasil, com dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. 830 mil voos no Brasil em 2022. Eu não sei se isso aqui são só voos comerciais ou tem também jatinho e essas coisas, né? Mas, cara, 830 mil voos. Deixa eu ver se eu acho a calculadora aqui. Calculadora. Tem que comprar a calculadora? Obter todos os recursos? Não, eu só quero fazer uma conta de idiota. 830 mil dividido por 365. 2.270 voos no Brasil por dia. E eu acho que são só voos comerciais, porque eu lembro que já tinha visto esse nome. Cara, saem 2.200 voos por dia. O último voo que caiu no Brasil deve ter sido quando? Teve aquele Air France, né? Que foi 2012. Tem 12 anos. E antes disso teve lá o voo da Gol, teve um voo da TAM, 2006, 2007. Cara, tem 20 anos que saem 2.000 voos por dia e não cai. Então fica tranquilo, cara. É difícil talvez de entender por que um avião voa, faz barulho, treme, balança, mas não cai. Vai por mim, não cai, não cai. Não vai cair, não vai cair. Fica tranquilo, pode viajar. E vem para Barcelona, que vai dar tudo certo. Thaís Desan. MB, o que achou do Teba se declarar torcedor do Real Madrid? Nem precisava colocar entre aspas, Thaís. Teve muitas perguntas sobre isso daqui. Gente, não é novo isso. Eu sei que isso está por aí na internet, depois das polêmicas do Clássico, mas não é novo que o Teba se disse torcedor do Real Madrid. Ele já fez isso há muito tempo e não tem nenhum problema. Para alguém ele teria que torcer, né? Não tem nenhum problema ele torcer para o Real Madrid. O quê? Agora precisa que o presidente da liga seja torcedor do Barcelona, ou não possa ser de nenhum dos dois, que ele tenha que ser torcedor do Málaga. Não tem nenhum problema ele torcer para o Real Madrid. O que tem problema é ele ser um mau presidente. Eu acho que ele não é um mau presidente para ajudar o Real Madrid, pelo menos não me parece. Acho que ele é um mau presidente. Ele é uma pessoa tosca, que fala mal, que tem posicionamentos esdrúxulos
e que atrapalha a própria liga dele, por exemplo, não querendo ter a tecnologia para que a bola, saber se a bola passou ou não a linha do gol. Então, não tem nenhum problema o Tebas torcer para o Real Madrid. Isso não é novo, todo mundo já sabe isso há muito tempo aqui. Acho que as manifestações políticas que ele vai são muito mais problemáticas do que qualquer coisa. E a pessoa que ele é que é o problema. E eu acho que ele faz mal à La Liga. Jonathan Luiz. Acha que se o Neymar estivesse no Barcelona, o resultado seria diferente contra o PSG? Jonathan, meu amiguinho, se ele estivesse no Barcelona, ele estaria machucado. Ele não teria jogado contra o Paris Saint-Germain. Então o resultado teria sido o mesmo. A única diferença é que o Barcelona estaria pagando um salário provavelmente muito alto para um jogador que não estaria entrando em campo. E por isso, muitos clubes não quiseram o Neymar, imagino eu. Né? Porque é um jogador que nos últimos 6 anos, antes de ir para a Arábia, então nem estou contando essa última lesão séria, jogou 50% das partidas. Existe um Neymar hipotético, que quando ele joga ele é muito bom. Só que quando que ele joga? Joga metade dos jogos. O Neymar tem, no Paris Saint-Germain, 2 gols em mata-mata de Champions. 2. Ele fez na ida e na volta contra o Borussia Dortmund em 2020. O Dembélé já tem 2 pelo PSG, o Rafinha já tem 3 em mata-mata de Champions pelo Barcelona. Esses caras não são melhores que o Neymar. Só que esses caras entram em campo, né? Então o problema do Neymar não é a bola. Bola ele tem demais. O problema dele é entrar em campo. Então se ele estivesse no Barcelona, ele não estaria jogando. Ah, mas e se? E se não tem? Né? Não tem se ele não tivesse machucado. Se ele não tivesse machucado do tanto que ele machucou desde 2017, sabe-se lá o que seria o futebol. Mas o que a gente tem são os fatos para analisar. E é um fato que ele estaria machucado e ele não teria ajudado o time. O Estevão Barros. Fala, Marcelo, como você e Fred escrevem o roteiro do Fred Beckler explicam? Normalmente a gente tem alguma conversa para ver para que lado que a gente vai. Vamos falar sobre os clubes vitrine, né? Que são clubes que normalmente são clubes vendedores. Todo ano eles precisam vender jogadores, achar os jogadores e vender para continuar sendo fortes. Então a gente conversa rapidinho, cara, vamos falar sobre o quê? Acho que é bom a gente pegar dados de quanto que os clubes ganham de dinheiro, quais foram as principais vendas e tal, e depois a gente debater se isso é possível a longo prazo, se tem em outros países, como que eles podem competir com os grandes, o que é que acontece em caso de Superliga, não sei. A gente tem um pequeno debate sobre isso. E normalmente o que está mais livre no dia fala, deixa que eu faço o roteiro. E faz essa pesquisa, organiza quem é que começa falando uma coisa, quem é que fala outra depois e tal. E a gente vai por aí. Normalmente é assim. Tem dia que os dois estão muito apertados e fala, eu pensei nisso daqui. Aí o outro, eu pensei por aqui. Então beleza, faz uma parte você, eu faço outra. Mas normalmente a gente tem uma conversa prévia, a gente decide quais rumos e temas a gente quer adotar, quais pesquisas a gente vai fazer, e aí alguém que está mais tranquilo naquele dia, naquela semana, faz a produção. Tem dia que é bastante difícil, tá, de produzir. Tem dia que a gente demora. Eu lembro que o do Fair Play financeiro novo da UEFA, a gente ficou mais de um dia produzindo. A gente teve que ler muito artigo, ver muito vídeo, conversar com o advogado, foi complicado. Tem dia, por exemplo, essa semana a gente gravou sobre as semifinais da Champions, que vão ser na terça-feira. Foi um pouco mais fácil. Foi de pegar o histórico dos times, momento dos times e tal, juntar ali mais ou menos para organizar e fazer. Tem vezes que é mais fácil, tem vezes que é mais difícil. Tiago Mário 17. Você reconheceria algum jogador do Cruzeiro na rua? Tiago Mário, vou te contar um negócio. Outro dia eu vi o Stones em Close e falei, nem lembrava como era. Eu não sei fisionomia de jogador. Sinceramente, eu tenho... Não sei se é porque eu não enxergo tão bem, né? Já dividi com vocês, eu tenho 7 graus de hipermetropia, estou sempre ou de óculos ou de lente. Mas eu não estou interessado na cara dos jogadores. Então não é uma coisa que eu gravo. Eu normalmente sou mal de fisionomia mesmo. Tem várias situações que eu encontro uma pessoa, não sei se eu já encontrei com ela ou não, porque eu não reparo muito. E de jogador, muito menos. Assim, é muito difícil que eu veja um jogador, a não ser que seja, os principais, e que eu saiba quem é. Jogadores de time grande, tá? Assim, se bobear jogadores do Barcelona, que se eu ver, eu tenho dificuldade. Então, do Cruzeiro e de tantos outros. Não reconheceria porque eu não sei. Eu tenho o jogador como um boneco jogando futebol dentro de campo. Claro que tem a história dos caras e tal, mas assim, enquanto jogador, pra mim ele é um personagem, ele é um avatar que tá ali dentro de campo. Então, depois da vida dele fora e se eu vou reconhecer ou não, muitas vezes não, porque não conheço eles à paisana. Bruno Cis, que eu selecionei 2 perguntas com
pouca relevância, Bruno, mas eu gostei muito como que você vê a vida. Achei engraçadíssimo. Primeiro, Little MB, que eu já gostei do apelido também. Aí na Espanha tem açaí. Pensei, pô, Bruno é um cara saudável, quer saber se aqui a turma, né, se alimenta bem, de forma saudável, para fazer esporte e tal. A pergunta seguinte é, tem uns churras no FDS, vou me jogar na cerveja e na Fórmula 1. Conselhos? Açaí de segunda a quinta, cerveja e tudo mais que você quiser consumir aí no final de semana. Conselho, Bruno, tenha açaí em casa e tenha sorvete também. Porque pode dar uma fominha na hora que você chegar em casa desse churrasco e nada melhor do que um sorvete com açaí e peito de peru. Já teve uma vez que eu quis enrolar o Ramon ibérico, né, em doce de leite e comer. Eu falei, bateu. Mas eu gostei aqui de como você transita entre dois mundos, Bruno. Por isso que eu selecionei, só por isso. Vitor Moreira, 3288. O que achou da saída do Rafael Cabral? Eu acho que a relação ficou insustentável, né? Ajudou muito o Cruzeiro. É bom goleiro, eu acho que é um bom líder. Se entregou ao clube. E acho que foi considerado mais culpado do que era, embora eu acho que as críticas já estava tendo um peso e que sempre a culpa era dele e tal. A culpa é do Cabral, né? Inclusive tem um programa de TV disso. Então, que gerou uma relação insustentável que a torcida já não confiava nele, eu acho que até ele talvez parou de confiar nele, passou a ter uma fase muito ruim, e que quando é assim é melhor cortar mesmo. Às vezes não dá para continuar. É quase que uma relação pessoal mesmo. Então, acho que a saída dele foi correta. Eu ainda não tenho muita opinião sobre o Anderson, se é o goleiro ideal para o que o Cruzeiro vai enfrentar. Mas a saída do Rafael Cabral acho que já estava muito pesado todo o ambiente e estava ruim para ele, estava ruim para o time também. Miguel Duarte, em vários textos. Beckler, você não pediu para anonimato. Eu acho que estou afim da minha professora de inglês. Minha idade. Ideia ruim? Aqui nenhum problema. Se ela não é ex do seu amigo, nenhum problema aqui, Miguel. Se ela também tiver afim de você, não tem nenhuma relação aqui que vocês possam destruir, né? Assim, pô, sei lá, se trabalham juntos, se você é chefe dela, se ela é sua chefe, que possa depois ficar um clima ruim. O máximo que vai acontecer, isso aqui não dá certo, sabe, sei lá por qual motivo, você tem que trocar de professora de inglês. Que cá entre nós é a coisa mais normal do mundo também de trocar. Então, vê se ela tá afim de você e solta pra ela uma cantada em inglês, né? Não sei o que você vai usar. Não vou improvisar aqui também agora. Boa sorte. Guilherme A. F. Teixeira. Ansu Fati acabou? Não entra mais nem no Brighton. Muito cedo para falar que um jogador de 20 e poucos anos acabou, né? Acabou não, porque pô, pode retomar a carreira dele e jogar muito bem. Daqui a 5 anos ele ainda vai ser um jogador de idade perfeita para jogar futebol. Mas sim que a passagem dele pelo Brighton, que também teve lesões, teve uma lesão grande muscular também, ficou mais de 2 meses fora. A passagem dele pelo Brighton, que é um time sem tanta pressão, com técnico que desenvolve jovens, não foi como se esperava. Então talvez o Ansu Fati já dê passos atrás na carreira, de ir para um clube menor, talvez sair da Premier League, voltar para o futebol espanhol. Tomara que consiga retomar, porque bola tem. Voltar a se sentir confiante, se sentir feliz, talvez ainda possa ser um jogador de primeiro nível. Mas acabar, definitivamente não. O.RG4LD. O que seria RG4LD? Ronaldo não? Rogério também não? Não consegui, não cheguei lá. Não cheguei. Enfim. MB, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Rafael. Olha só. Caramba, jamais diria que eres Rafael. Se você está falando. Por que o City é tão bom em pontos corridos? ORG4LD ou Rafael? É porque o City é muito bom. Não é que ele é bom em pontos corridos, ele é muito bom. No mata-mata, nem sempre o melhor ganha. A Inter de Milão, para mim, é o top 3 times da Europa essa temporada. E caiu para o Atlético de Madrid, uma noite ruim na Liga dos Campeões. Então, no pontos corridos, a regularidade vai mandar quem é o melhor, né? Então, o Manchester City é o melhor. É o melhor há muito tempo na Inglaterra.
Muitas vezes na Europa foi o melhor e não ganhou, em outra ganhou, mas em 2022 eu acho que merecia mais, 2021 acho que merecia mais e não conseguiu ganhar. Então, o que acontece com pontos corridos é que o melhor vai vencer. Depois de 38 rodadas, a não ser que alguma coisa de muito estranho aconteça, o melhor vai ganhar. E o Manchester City é o melhor time do melhor campeonato. Por isso que ele é tão bom. Amanda BTT, underline. Qual a melhor parte de morar na Espanha? Moraria em outro país? Eu gostaria de morar em Londres algum período da minha vida. Rapidinho, que eu pudesse voltar para cá, para a Espanha. A melhor parte de morar na Espanha, especificamente em Barcelona, né, eu acho que é o seguinte. Essas andanças que a gente já teve mundo afora, para você ter um equilíbrio sobre as melhores coisas, clima, custo de vida, adaptação à comida, à língua, opções de lazer, para você equilibrar tudo isso, você vai tendo um funil de quem é que vai passando, e eu acho que a Espanha vai ser um país muito forte que vai sobrar. E Barcelona vai ser uma cidade muito forte que vai sobrar. Porque tem cidade que é cara, tem cidade que não tem nada para fazer, tem cidade que chove muito, tem cidade que você não entende a língua, que sei lá, falar alemão é muito difícil, que falar dinamarquês é muito difícil, sei lá o quê. E a Espanha não, né? Falando de Barcelona, a língua é fácil, é muito próxima do português, tanto o catalão como o castelhano. Não é uma cidade tão cara como, por exemplo, é Paris, como é Londres, como é Berlim, como é Munique. Se for para Dinamarca, Noruega, Suécia, nem se fala muito mais. Então, de poder aquisitivo é ok, comparado com outras cidades europeias. De clima é muito boa a cidade, de tamanho da cidade é muito boa, a mobilidade pela cidade é muito boa, opções de lazer é muito bom. Tem aeroporto, né? Porque, pô, você pode ter cidade na Espanha, tipo Sevilha, eu adoro, mas o aeroporto de Sevilha, provavelmente para viajar para quase qualquer lugar, você vai precisar fazer muitas escalas, conexões, então as viagens vão ficar mais longas. Então, quando você vai tentando equilibrar tudo que uma cidade pode te oferecer, Barcelona e Madrid acho que te oferecem muito, e a Espanha no geral, mas especialmente essas duas grandes capitais daqui. RC Celistre. Como você sente tendo que repetir umas 4 vezes a mesma coisa em canais diferentes? É interessante, porque se eu dou uma notícia na Itatiaia, na TNT, ou um comentário, uma análise na Itatiaia, na TNT, ou no meu canal do YouTube, são 4 vezes, mas normalmente com diferenças. Então eu gosto também, como eu preciso me adaptar, entender quem é o público do outro lado, imaginar quem é que vai estar ouvindo, vendo, e falar com nuances e detalhes diferentes. Então não me incomoda tanto não, até porque depois de um tempo, o que cansa é fazer. Tipo, saber entender um tema e falar sobre esse tema. Isso é cansativo, porque você tem que entender, você tem que se preparar e tal. Depois tem que falar 2, 3 ou 4 vezes, é um cansaço mecânico, que não cansa tanto. Né? O aprender cansa mais do que repetir. Então, é de boa. Eu gosto também de me comunicar com públicos diferentes, de formas diferentes, eu acho legal também. O chato é que quando depois que eu faço isso 4 vezes, às vezes, eu vou sair com os meus amigos e eles me perguntam. Aí dá vontade de passar o link para eles do YouTube e falar, vai lá e não pula os anúncios. Mas por isso que às vezes eu não gosto de ficar conversando de futebol fora do ambiente de futebol. Mas quando estou trabalhando, eu gosto muito de fazer. Drica Carvalho. A falta de competição na Liga Feminina da Espanha atrapalha a atratividade? Acho que atrapalha sim, porque ver os jogos do Barcelona às vezes não é tão interessante, porque elas decidem os jogos muito fáceis e dá pra ver também que elas não estão tão na quinta marcha, né? Estão jogando, quase que administrando muitos jogos pela facilidade com que elas vão ganhar essas partidas. E eu acho que atrapalha não só a atratividade de Drica Carvalho, mas atrapalha o desenvolvimento do próprio Barcelona. Quando o Barça tem 37 jogos na temporada, 35 vitórias, 2 empates, mais de 4 gols de média por jogo, chega para jogar contra o Chelsea e perde em casa por 1-0, dá para ver que esses outros 37 jogos que ele fez foram de um nível muito relativo, né? Porque o Chelsea joga numa liga muito forte, é um time bem montado, que está já há bastante tempo no nível alto, assim como o Barcelona, e ele é diferente. Então acho que se o Barcelona jogasse mais vezes essas partidas, ele teria capacidade de fazer autocrítica, de melhorar, das jogadoras se desenvolverem e ter um futebol ainda de mais alto nível. Beatriz Lopes Borba.
Como o R9 conseguiu jogar no Real, Barça, Inter e Milan e não ser odiado por nenhum dos fãs? Assim, ele teve um período grande entre um e outro, né? Porque ele jogou no Barcelona na temporada 96-97, foi para Inter e foi jogar no Real Madrid em 2002. Então, primeiro que ele só jogou um ano no Barça, aí ele ficou 5 anos na Itália e foi jogar no Real Madrid depois. Aí ele passou 4 anos no Real Madrid e depois ele foi para o Milan. E ele é muito mais identificado com os torcedores do Real Madrid. Os torcedores do Barcelona acham ele ótimo e tal, mas ele é mais ídolo no Real Madrid do que em Barcelona. E na Inter também, apesar dele ter deslumbrado e tudo que ele fez e tal, ele se machucou muito no final. Então ele é um jogador que praticamente nos últimos 2, 3 anos não contava muito com a Inter também. Não foi um jogador super identificado e que ficou ali e que a Inter ganhou muita coisa por conta do Ronaldo. Então depois ele ir para o Milan também não pesou tanto por conta disso. E já foi para o Milan também no momento de carreira já mais de baixa do Ronaldo, né? Fisicamente ele já não estava tão bem e tal em 2006. Então acho que foi isso, assim, ele não saiu direto de Inter para Milan ou de Barcelona para Real Madrid. E a identificação que ele gerou nesses times foi muito relativa. Todos adoram ele, acho que todos se sentem muito orgulhosos de terem tido o Ronaldo jogando, mas ele é ídolo mesmo no Real Madrid, se pega esses 4 aqui, né? E também é ídolo no Corinthians e no Cruzeiro. O Cruzeiro é controverso nesse momento, né? O papel de diretor é muito ingrato porque ele não pode entrar em campo e fazer os gols, então normalmente para ele só vai a parte negativa. Lucas 35, qual foi o maior desafio no começo da carreira? Era que me levassem a sério. Eu comecei muito novo. Quando eu tinha 20 anos, eu apresentava um programa na Rádio Inconfidência e meu grande chefe, que eu sou muito agradecido a ele, o José Augusto Toscano, me deu a oportunidade de fazer reportagem, de comentar jogos, até narrar jogo eu narrei na Rádio Inconfidência. Então eu comecei a transitar no meio dos jornalistas em Belo Horizonte como estudante ainda faltava 2 anos para eu me formar. Então, para que eu era muito jovem ainda, muito inexperiente, fiz muita coisa acho que errada, mas que foram me dando toques e tal. E depois eu também fui para a TV Horizonte, trabalhei com o Henrique Comini, com o Orlando Augusto, que também me ajudaram muito, e também convivia com muita gente. Então, o mais desafiador no início era que eu queria ser visto e reconhecido, eu queria que os outros jornalistas vissem em mim muito potencial para que me contratassem, para que me abrissem portas, para que eu fosse fazendo mais e mais e mais coisas. E ser reconhecido quando você tem 20 anos é muito difícil, né? Então era o maior desafio. Tanto que eu acho que eu comecei assim a desfrutar e ver o futebol mais como um entretenimento, como um jogo, que também tem as suas coisas sociais, que são muito importantes, mais velho já. Porque no início eu estava muito focado em ser muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, para que não me vissem como uma criança infantil. Então era muito sério, assim, eu era muito inspirado no PVC, de muitos números, dados, história. Hoje eu não tenho nenhuma vergonha de chegar aqui e de não lembrar se foi em 2015, se esse jogador... Não tem importância, depois é só dar um Google e a informação tá lá. Mas no início não, no início era muito assim... Só para vocês entenderem, não é que eu estou falando que o trabalho do PVC é ruim, pelo contrário, é um grande ídolo que eu tenho uma grande referência. Que no início eu via ele como um paradigma de bom jornalista e queria ser igual, e o PVC é muito sério, né? Então depois eu fui vendo que também existem outras coisas e tal. Por exemplo, no início eu tinha dificuldade de ver o sentido do Thiago Leifert. Eu era um pouco anti-Thiago Leifert no início. E hoje eu percebo que talvez o Thiago Leifert tenha puxado muito a corda no Globo Esporte, né, para um lado de muito entretenimento no início, que hoje se chegou talvez a um equilíbrio maior, mas que era importante se comunicar melhor. E eu não ligava tanto, não achava que tinha tanta importância do como se comunicar. Eu achava que só valia o conteúdo. E hoje eu vejo que o Thiago Leifert teve uma importância grande para que as pessoas voltassem a ver o futebol como entretenimento, uma coisa legal, uma coisa que pode incluir gente que talvez não goste tanto de futebol, né? Assim, tão hard como a gente, de esquema tático, e jogador, e transferência, e STJD, mas que goste de se divertir com aquilo. Hoje, com um pouco mais de maturidade, eu consigo entender mais isso. Eu gostaria de ter entendido isso antes. Eu tive um chefe, já depois em São Paulo, Oscar Ulisses, na Rádio Globo, que me ajudou bastante com isso. Acho que ele percebia isso em mim, e não queria me falar de uma forma muito categórica o que eu deveria fazer, porque talvez eu respondesse mal, eu entenderia mal, talvez por um pouco de arrogância do meu lado. Mas o Oscar falava, Beckler, o que a gente faz é a espuminha da cerveja. A cerveja é com os jogadores.
Então a pessoa, na hora de ver um jogo de futebol, a gente só dá aquela cremosidade, a gente só dá aquela graça pra coisa. Mas o jogo mesmo, os torcedores querem, não é por nossa conta, os torcedores querem o futebol por conta dos jogadores, e a gente tem que dar uma graça para aquilo. E aí eu comecei a entender. Comecei a entender e comecei a mudar, e acho que hoje eu sou uma pessoa que me comunica de uma forma mais maleável, né, assim. Tanto que eu tô aqui, o quê? 50 minutos, nossa senhora, há 50 minutos falando com vocês de muitos temas. Coisa que eu jamais faria no meu início de carreira. E é legal ver hoje gente que também quer fazer, porque, pô, eu já tenho 37 anos, 2024, eu já tenho 18 anos de carreira. Então é legal ver gente começando e falando que se inspira em mim e tal, e querendo fazer de forma parecida, porque, pô, que legal que eu tenha tido as minhas referências lá e que depois eu tenha descoberto o meu caminho, que hoje as pessoas acham que talvez vão começar a ter em mim alguma referência, que depois também vão trilhar o seu próprio caminho, ter o seu próprio estilo. Enfim, foi isso. Levi Lobo, MB. Qual foi teu sentimento quando aquela previsão de imagina se deu tudo errado? KK. Tá viralizando por aí, né? Um vídeo de uma participação no MFM que eu falo, pô, que o Real Madrid ia jogar contra o Mallorca, o Barcelona contra o Cádiz, aí o Barça contra o PSG, o Real Madrid contra o Manchester City, ia ter o clássico, e que o Barcelona poderia estar classificado, o Real Madrid não 2 pontos de diferença, mas que eu achava que ia acontecer basicamente o que aconteceu. Ô, Levi Lobo, eu nem lembrava disso. Porque isso foi um comentário durante a MFM de brincadeira, assim, sabe? A gente fala, a gente dá a nossa análise, mas de vez em quando a gente está simplesmente brincando e conversando. Não foi uma análise que eu fiz, foi uma brincadeira, foi uma coisa divertida, tanto que eu falo meio que rindo, assim. Então nem lembrava. Aí quando o Real Madrid ganhou do Barcelona e que começaram a postar isso, eu achei divertido porque quem fez editou legal, né? Acho que colocou ali a trilha do The Office e colocou, teve pô, o bom senso de depois colocar a segunda parte, porque senão ficaria aparecendo outra coisa. Então, assim, está bem contextualizado, está engraçado mesmo. Então, eu não achei nada, eu achei divertido. E todo mundo que veio comentar comigo sobre isso veio se divertindo, pelo menos que chegou até a mim. Eu não entendi que teve um tanto de gente que me mandou mensagem falando que eu era chorão. Cara, nenhum comentário meu sobre o clássico foi chorando absolutamente nada. Inclusive eu falei que o Real Madrid merecia ganhar, assim como o Barcelona. Mas enfim, disso daqui foi simplesmente uma brincadeira. Não foi uma super análise que eu fiz do que eu achava que ia acontecer e tal. Foi uma brincadeira que viralizou de uma forma legal. Todo mundo se divertindo. Eu acho que eu tô nas últimas duas. Últimas duas, hein, meu povo? Quase uma hora. Fabiano ZG. O Endrick chega mais pronto ao Real Madrid do que o Vitor Roque ao Barça? Em questão de estar pronto, acho que não. Ele chega num clube mais estruturado, num time mais estruturado, acho que isso vai ajudar, porque o Vitor Roque chegou aqui, a capa do jornal era Vitor Roque venha nos salvar, chegou no pior momento do Barcelona na temporada. O Endrick vai chegar num clube que ele não vai chegar assim com tanta expectativa e com tanta responsabilidade como o Vitor Roque poderia ter chegado ao Barcelona, isso já ajuda, e com um time mais adaptável também. Né? O Barcelona tem uma forma de jogar mais marcada, mais catedrática, do jogo de posição, do cruifismo e tal. O Real Madrid é mais maleável, o que acho que ajuda na adaptação. Então acho que o Endrick vai ter mais sorte do que o Vitor Roque nesse sentido. O Vitor Roque chegou num futebol completamente diferente do que ele jogava, o Real Madrid não é completamente diferente do que o Endrick joga. De vez em quando os atacantes vão ganhar a vida lá na frente, jogadas individuais, arrancadas, correr no espaço. O Barcelona é bem diferente. Então, não sei se é o Endrick que chega mais preparado do que o Vitor Roque. O Real Madrid está mais preparado para o Endrick do que o Vitor Roque para o Barcelona, isso não tem nenhuma dúvida. E para fechar, João H. Martins, uma dica para quem tem uma namorada e uma melhor amiga e elas não se entendem. Termina com as duas. Tô brincando. Cara, eu não acho que tenha que ter tanto drama. Se elas não se suportam, quando você estiver com um programa com a sua namorada, não chame a sua melhor amiga para aquela roda de conversa, por exemplo. Vocês estão num churras. Então, evita, para evitar um climão. E quando você estiver com a sua melhor amiga também, evita que sua namorada esteja por ali. Não minta por uma para outra que, sei lá, te fazer intriga, ou de que você não tá com uma com a outra. Não precisa chegar nesse ponto, acho que você pode levar a coisa numa boa, né? E tentar resolver, tentar entender porque uma não gosta da outra e tal, fazer elas se entenderem. Se não, só evita situações chatas. Você gosta da sua amiga, você gosta da sua namorada, de formas diferentes. Aproveita a amizade, aproveita o namoro. E se elas não se entenderem, se elas finalmente não tiverem feeling entre elas, às vezes o santo não bate mesmo, nenhum problema. Vive o seu momento com sua amiga, vive o seu momento com a sua namorada.
Só isso. Meu povo, bom final de semana para vocês, hein? Vocês façam o favor de aproveitar. O Barcelona só joga na segunda-feira contra o Valência, então todo mundo que tá aqui e torce pro Barcelona vai ter um final de semana bem feliz, vai começar a semana de uma forma completamente fora das ideias e já começando a semana que ainda vai ter uma vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique de forma desesperada, mas o final de semana vocês podem aproveitar, então vocês façam o favor de aproveitar o final de semana de vocês, de aproveitar todas essas dicas que eu dou, de aproveitar o final de semana, de se perder, de ir pra rodoviária de outra cidade e de abraçar pessoas que vocês mal conhecem, ou que vocês não têm intimidade, ou que às vezes nem gostam de vocês. Mas o final de semana tá aí, é pra isso, é pra viver. Duvido que vocês vão se lembrar do final de semana que vocês ficaram em casa rodando tela de celular pra ver vídeo de TikTok. Agora, se vocês saírem por aí com uma gatinha, com um gatinho, ou com seus amigos, ou com pessoas desconhecidas, se você não tiver uma gatinha, um gatinho, ou se você não tiver amigos, talvez você seja uma pessoa desagradável, mas se você sair por aí com desconhecidos, talvez você lembre que você passou muito bem no final de semana, e a ideia tem que ser essa. Se você for uma pessoa desagradável, acho que a ideia também tem que ser melhorar um pouco, para você ter um pouco mais de círculo de amizade e relações sociais. Mas, se não for o seu caso, vai aproveitar o final de semana de vocês. Gente, um beijo, faz favor, né? 1 hora disso daqui quase. Curte isso daqui e dá like no vídeo, senão o vírus vai roubar todas as suas fotos e depois as consequências podem ser pesadas. Beijo, gente. Tchau.